Muito obrigado, pastor Arilton, mais uma vez aqui recebendo essas valiosas orientações na área da saúde. Bom dia a você que nos acompanha no nosso programa Encontro com a Vida. Hoje é quarta-feira, é um dia especial. Eu quero dizer para você que hoje também nós temos culto de oração nas igrejas adventistas do sétimo dia. E você pode encontrar uma igreja nesse site que está aparecendo na tela agora. Por favor, vá até esse site, clica e procure uma igreja mais próxima da sua casa. Ali você será bem recebido, diz que você assistiu o programa do pastor Arilton e participe do culto de oração, todas as quartas-feiras. E mais uma vez estamos aqui, neste momento de oração do nosso programa. Eu quero compartilhar com vocês os pedidos que chegaram até nós. Nós temos aqui, primeiramente, o pedido da Janete Santos. Ela diz assim: bom dia, queridos irmãos em Cristo Jesus. Deus seja louvado e glorificado. Que o Espírito Santo esteja com cada um de nós e nos fortaleça na fé e nos conduza sempre aos pés de Cristo. Peço oração pela minha saúde, pois tenho sentido muitas dores no corpo. Peço oração pela minha sobrinha Eliana, que está muito doente e com dores nos joelhos, sem possibilidade de trabalhar. Que Deus possa ter misericórdia de nós e restaurar a nossa saúde. Que Deus, Pai Altíssimo, me liberte dessa enfermidade que está tirando a minha alegria. Esse é o meu momento de consolo, buscar o aconchego nos braços do Senhor Jesus. Agradeço a Deus todos os dias pela vida, em nome de Jesus, amém. Ela é de Terezinha, Piauí. Minha querida Janete, nós vamos estar orando, pela sua saúde, a saúde da sua sobrinha também. Deus sabe de todas as coisas e Ele vai fazer o melhor por vocês. Tenha certeza disso. Tenho aqui também o pedido da Lucimar Carvalho. Ela agradece dizendo assim: obrigada pelas orações, minha mãe melhorou. Bom dia. Irmãos, orem pelo meu filho, que ele tenha vontade de ler a Bíblia. Olha só, que interessante, a Lucimar aqui menciona que as orações estão sendo atendidas. Amém, Deus seja louvado. Porque ela diz aqui que a mãe dela já está melhorando depois das orações. Mas ela também pede oração pelo filho, para que ele tenha vontade de ler a Bíblia. Vamos orar, está bem, Lucimar? Para que ele manifeste esse desejo, que o Espírito Santo venha tocar no coração dele e assim ele possa estudar a Bíblia também. Quero compartilhar também o pedido da Doralice de Souza Pereira. Ela pede o seguinte: peço oração por minha vida espiritual e para que o Espírito Santo alcance meu esposo. Ótimo pedido, Doralice. A vida espiritual, ela precisa ser alimentada, nós precisamos orar a cada dia, sim, pela vida espiritual. Nós vamos orar pela sua vida espiritual e também pela vida do seu esposo. Que o Espírito Santo alcance o coração dele também. A Raimunda Ribeiro, ela diz assim: bom dia, peço oração pelos meus filhos, mas principalmente pela minha filha Lara, que está grávida e tem também ansiedade muito forte. Que Deus possa abençoar sua gestação e seu marido também, o Gleison, que Deus possa libertar ele das drogas. Olha, Raimunda, nós vamos orar sim pela sua família, especialmente pela sua filha Lara, para que ela tenha uma boa gestação, com muita saúde, que a criança venha nascer no tempo certo, dando alegria, para a sua casa. E vejo aqui também a sua preocupação com o genro, para que ele possa ser liberto das drogas. Só Deus pode dar esse poder e Ele pode realizar esse milagre, sim. Nós vamos entregar nas mãos de Deus hoje esse pedido, tá bom, Raimunda? Eu quero ler um texto bíblico para a gente orar. O Salmo 107 é o que estamos lendo durante essa semana, um salmo que fala sobre situações em que Deus atende o seu povo. Aqui nos versos 13 e 14 está escrito assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Que texto forte e bonito. Ele fala do poder de Deus de nos libertar das cadeias, as cadeias das trevas, do pecado, tudo aquilo que nos leva para um caminho errado e que prejudica a nossa vida.
Deus tem poder para nos libertar. Então, neste momento, nós vamos orar, pedindo que Deus liberte cada um daqueles que precisam ser libertos de alguma coisa ruim que está acontecendo na sua vida. Como nós vimos aqui um pedido que foi feito para alguém ser liberto das drogas. Deus pode fazer isso na vida dos seus filhos. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder neste momento. Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui reunidos nessa quarta-feira, através do canal do SBT, as redes sociais, que o Senhor venha atender o pedido dos seus filhos e das suas filhas que acompanham o nosso programa. Nós pedimos a libertação, Senhor, para cada um dos seus filhos, aqueles que estão presos nos vícios, com drogas, que a tua mão poderosa esteja acampando ao redor desses seus filhos e filhas. Entregue em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui hoje também. Aqueles que chegaram e nós não podemos ler também. Que o Senhor venha estar ao lado desses seus filhos e filhas. Entregamos em tuas mãos. Pedimos um dia de grandes bênçãos na vida de cada telespectador do nosso programa Encontro com a Vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa. Mas antes de estudarmos a Bíblia, eu tenho um oferecimento a te fazer. É essa revista aqui, ó, Apocalipse. Essa revista é um presente que nós temos para você, porque a partir do final de setembro, nós vamos começar aqui todas as sextas-feiras o estudo da Palavra de Deus, o livro do Apocalipse. Isso mesmo que você ouviu. A partir da última sexta-feira do mês de setembro, nós vamos começar a estudar essa revista aqui no programa Encontro com a Vida. Será um capítulo a cada semana do livro do Apocalipse. E essa revista pode ser sua, para você que é morador do estado de Santa Catarina. Então, você que mora em Santa Catarina, você pode solicitar essa revista do Apocalipse pelo nosso WhatsApp 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Diga assim: eu quero a revista do Apocalipse. Nós vamos solicitar o seu endereço e alguém vai entregar essa revista na sua casa sem custo algum. É uma promoção para você do estado de Santa Catarina. Você que mora em outros estados fora de Santa Catarina, você pode ter o acesso ao PDF dessa revista em nosso site bibliamais.com.br ou então fazer esse curso online também no nosso site bibliamais.com.br, tá bem? Fica aí o oferecimento para você. Deixa eu mandar um abraço para os nossos telespectadores. Hoje eu queria mandar um abraço para Olga Maria dos Santos. Ela escreveu assim: bom dia, pastor Arilton, Deus te abençoe grandemente. Estou com 83 anos e me sinto muito arrependida por meus pecados cometidos no passado. Às vezes, não me acho digna de estar com os irmãos na igreja. Tenho vergonha dos meus muitos pecados. Não tenho coragem de falar coisas que só eu e Deus sabemos. Cada vez que ouço suas mensagens, me sinto muito culpada. Tenho me arrependido muito das coisas que já fiz, só Deus sabe. Se eu voltasse ao passado, jamais faria novamente. Peço oração para que a graça e a misericórdia de Deus me alcance cada dia. Querida irmã Olga, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é rico em perdoar. Ele pode perdoar você completamente. E se você já confessou o seu pecado, descansa tranquilo nos braços do Senhor. Ele perdoou você. Ele ama você. Ele tem um plano muito especial para a sua vida, tá bem? Que Deus possa cuidar de você não apenas nesse dia, mas todos os dias da sua vida. Um abraço muito carinhoso. Vamos então agora ao estudo da Palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia e hoje nós iremos então para o tema: como Jesus tratou as mulheres. Esse é o tema que hoje vamos estudar. Como Jesus tratou as mulheres. Antes, porém, quero convidar você para fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje. Ora comigo?
Amantíssimo Deus e bom Pai que habita nos mais altos céus, muito obrigado pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Teu bom e Santo Espírito a estar conosco e nos ajudar em nossas decisões, na nossa compreensão da Tua Palavra e em nosso preparo para o céu. Abençoe todos os amigos e amigas que oram comigo nesse instante. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Como Jesus tratou as mulheres? Bom, antes de ler o texto bíblico, eu queria partilhar com você uma oração que se originou na literatura dos rabinos, que pode ter sido usada inclusive na época de Jesus. E com esta oração, feita por rabinos nos dias de Cristo, você vai ter uma noção de como as mulheres eram consideradas e tratadas naqueles dias. A oração dizia assim: Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um gentio. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste um escravo. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste uma mulher. Que interessante, né? Você percebe nessa oração dos próprios rabinos o tremendo preconceito que havia nos dias de Cristo com relação à mulher? A mulher é comparada a um gentio e a um escravo. E ele está agradecendo a Deus e bendizendo a ele por não ter nascido mulher. Nos dias de Cristo, a sociedade não dava à mulher o valor que hoje muitas vezes é dado. Ela não possuía igualdade com o homem, mas era relegada a um segundo plano, a um terceiro, um quarto plano. E nessa sociedade carregada de censura, de crítica, Jesus viveu. Mas como ele tratou as mulheres? Bom, nós iremos começar vendo o exemplo de Cristo com sua mãe. E para isso, quero convidar você então para nós estudarmos o texto de Lucas capítulo 2, versos 49 a 51. Aqui na minha Bíblia já está marcada, Lucas capítulo 2, e nos versos 49 a 51, nós vemos como Jesus lidou com sua mãe. Aqui o texto fala, quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles foram até Jerusalém para a celebração da Páscoa e Jesus acabou se perdendo dos seus pais. Lembra dessa história? Pois bem, depois de 3 dias, Jesus é encontrado e então temos o texto que eu queria ler com você. Eles disseram assim para Jesus no verso anterior, que é o verso 48, eles disseram assim: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Palavras de Maria, mãe de Jesus. Por que você fez isso conosco? E a resposta de Jesus foi: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Você percebe que Jesus sempre tratou seus pais com respeito, com amor? E aqui o texto diz claramente que ele era submisso a eles. Ou seja, ele era um filho obediente, respeitador. Um exemplo para todos nós em todos os momentos da vida. Agora, Maria, ao ouvir as palavras de Cristo, guardava essas coisas no seu coração. Por quê? Porque ela sabia, pela orientação do anjo, quem era esse filho que Deus lhe dera. Era o Salvador do mundo. E ela, pouco a pouco, foi compreendendo o plano de Deus sendo desenrolado, desenvolvendo-se para a salvação da humanidade. O texto diz que Jesus era submisso. Jesus tratava com respeito, com dignidade a seus pais. Mas isso fica claro não apenas nesse texto. Aliás, hoje,
Eu quero olhar para você para pelo menos 4 incidentes envolvendo Maria, a mãe de Jesus. O segundo incidente você vai encontrar em João capítulo 2. Você tem ali um momento em que Jesus está com agora a sua mãe e alguns dos discípulos que ele já havia chamado em Caná da Galileia. E era uma festa de casamento, possivelmente de parentes de Maria e José. Por isso Maria foi convidada, Jesus também foi, levou os discípulos. Em dado momento o vinho acabou, está lembrado? E Maria procura Jesus e diz, olha, eles não têm mais vinho, o vinho acabou. Maria sabia que ele tinha poder e tinha solução para o problema. Jesus então responde para Maria, se mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Às vezes olhamos para esse texto e pensamos que Jesus foi ríspido com sua mãe. Não. A expressão que Jesus usou, mulher que tenho eu contigo, era uma expressão que denotava educação. Entendeu? Era uma expressão que denotava respeito. Ele não foi ríspido com sua mãe. Mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Tanto é que Maria compreendeu bem as palavras de Cristo e em seguida ela disse para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Maria sabia que ele havia aceitado o seu apelo. Maria sabia que ele iria fazer algo para resolver o problema dos familiares. Olha, fazei tudo o que ele vos disser. E depois Jesus orientou, né? Que as talhas fossem enchidas de água, ele transformou a água em vinho, fez o milagre. Mas olha, o primeiro milagre que Jesus operou foi numa situação que Maria solicitou. Você percebe como Jesus está tratando sua mãe? Como tratava as mulheres? Um outro exemplo que nós vamos encontrar na Bíblia acontece agora lá em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, na casa possivelmente de Pedro, as multidões se aglomeraram e enquanto Jesus ensinava e operava milagres, alguém chegou e disse, olha, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus ele amplia esse conceito de família dizendo, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a praticam. Ele disse que a família dele é maior, o respeito dele pela família é enorme. E você tem ainda um quarto episódio, que é um dos mais belos quadros que nós temos no Evangelho, que é o episódio da cruz. Na cruz, todos os discípulos fugiram, com exceção de João. E João estava ao lado de Maria, mãe de Jesus. Maria, em momento algum, afastou-se de Jesus. Ela estava ali ao pé da cruz, vendo o seu filho crucificado. E antes de morrer, Jesus, preocupado com sua mãe, deixou com João a responsabilidade de cuidar dela. Mas João, que era o discípulo mais jovem, também precisava de auxílio. E então Jesus pediu que ambos cuidassem um do outro. Jesus disse, mulher, aí está teu filho, João, aí está tua mãe. Em outras palavras, cuidem um do outro, até que eu volte. A tradição ensina que João tomou Maria e levou-a para sua casa. E de fato cuidou dela até o dia da sua morte. Mesmo sofrendo as dores da crucifixão, Jesus estava preocupado com sua mãe. Mas nós aprendemos nos evangelhos, e em Lucas, aqui no capítulo 8 também, de que Jesus não tinha esse trato especial não apenas com sua mãe. Olha o que diz Lucas capítulo 8, versos 1 a 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e seus discípulos. Essas mulheres que a Bíblia descreve como acompanhando Jesus e auxiliando em seu ministério, haviam sido libertas por Jesus dos espíritos malignos, haviam sido curadas de suas enfermidades, ou seja, Cristo não fez acepção de sexo.
Cristo tratou bem homens e mulheres com igualdade, como devem ser tratados. Numa sociedade que deixava a mulher relegada a um plano bem inferior, que não ligava para as mulheres, Jesus tratou as mulheres com muito respeito, com muita dignidade. Ele as tratou de maneira tão maravilhosa que elas passaram a seguir, usaram seus recursos para abençoar o ministério de Cristo. Aonde quer que ele fosse, em todas as cidades, pregando e ensinando, lá estavam essas mulheres para apoiar o ministério de Jesus. Que extraordinário. Mas eu queria meditar com você ainda num outro exemplo. Esse que aparece agora em João, capítulo 4. É o episódio da mulher samaritana. Os discípulos chegam a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E Jesus está ali assentado junto à fonte, solitário, enquanto os discípulos foram à cidade de Sicar comprar alimento. De repente chega uma mulher samaritana para tirar água. Ela tira a água, enche o seu cântaro e quando já estava indo embora, Jesus quebra o silêncio e faz um pedido. Mulher, dá-me de beber. Se Jesus oferecesse ajuda para tirar a água, certamente ela rejeitaria. Então Jesus, para começar um diálogo, ele pede um favor. Jesus diz para a mulher, dá-me de beber. No Oriente, a água era conhecida como o dom de Deus e não podia ser negado a ninguém. Mas essa mulher, traumatizada pelas rejeições que sofreram na vida, coberta de preconceito que a sociedade imprimia, ela diz para Jesus, como sendo tu judeu, pedes beber a mim que sou mulher samaritana. Nesta fala, ela menciona os seus dois problemas. Ela era mulher e ainda samaritana, uma raça completamente odiada pelos judeus. E nos dias de Cristo, essa briga entre judeus e samaritanos já durava 4 séculos. Como sendo tu judeu? Você não sabe que eu sou uma mulher e não é comum que os homens falem com mulheres? Você também não está vendo que eu sou samaritana pelas roupas claras que eu estou usando? Eu penso que foi assim. Enquanto vocês, judeus, usam as roupas escuras, por que você está falando comigo? Então Jesus responde, mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você soubesse quem é que está falando com você. Interessante que nesse episódio de João capítulo 4, Jesus rompeu barreiras culturais, étnicas, religiosas, para falar ao coração dessa mulher. Jesus não estava preocupado se era uma mulher, se era samaritana, se odiava os judeus, não. O amor de Cristo transcende todas as barreiras. E Jesus, quebrando preconceitos e barreiras culturais, religiosas, étnicas, ele estabelece um diálogo com essa mulher no desejo de trazer salvação para ela. Se você conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se você beber da água desse poço, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. De que água Jesus falava? Da água da vida, que é Ele próprio. E quando alguém bebe desta água, ele se torna uma fonte para alimentar outras pessoas. É isso que acontece. E foi exatamente isso que aconteceu na experiência dessa mulher. Quando ela finalmente se abriu para Jesus, quando ela finalmente aceitou Ele como Messias, quando ela finalmente entendeu que Ele era o Salvador, ela foi à cidade e anunciou para todos os moradores daquela cidade, vinde comigo e vede um homem que me tem dito tudo quanto tenho feito. Não será porventura Ele o Cristo que nós aguardamos? Ela provou da água, ela mesma provou dessa água e agora ela se tornou uma fonte a jorrar para a vida. Estava disposta a anunciar para todas as pessoas quem era Jesus e multidões vieram para ouvir de Jesus.
Os discípulos chegaram, Jesus estava ali só agora, a mulher tinha ido para a cidade, chamar os amigos, chamar as pessoas, eles ofereceram um alimento, Jesus não quis, e eles se perguntaram, será que enquanto nós saímos alguém trouxe comida para ele? E Jesus respondeu, não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava saciado pela decisão daquela mulher em segui-lo. E daqui a pouco ela chega com a multidão de samaritanos, Jesus prega para eles, fica ali mais alguns dias e ali começa um grande movimento da igreja cristã em Samaria. Você percebe em todos esses momentos do Evangelho como Jesus tratou as mulheres, como ele lidou com cada uma delas. Olha, por exemplo, o exemplo de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Ele amava esta família, amava esses irmãos. E quando Lázaro morreu, diante do pedido das irmãs, Jesus foi até Betânia para ressuscitá-lo. Jesus estava preocupado com essas irmãs. Jesus ressuscitou o irmão e devolveu para elas, porque Jesus tratava as mulheres com dignidade, com amor, preocupava com suas necessidades. E a boa notícia, minha amiga, é que esse Cristo não mudou. E Ele hoje considera você a pessoa mais especial desse universo. Os olhos de Deus repousam sobre você. Ele tem amor por você. Ele se condói. Ele chora quando você chora. Ele vê as lágrimas, até aquelas que rolam no coração. E Ele pode compreender perfeitamente o que você está passando. Não importa o que você está vivendo nesse exato momento. Ele convida você para lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele quer cuidar de você. Talvez o fardo está grande demais na tua casa. Talvez são os problemas com o teu esposo. Talvez são os problemas na educação dos filhos. Talvez é aquela filha que você não consegue mais se conectar a ela. Talvez é com sua mãe o problema. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Jesus ama as mulheres. Jesus trata cada uma como uma filha especial dele. E Ele vai atender todas as suas necessidades, assim como atendeu as necessidades da sua mãe e dessas outras mulheres com quem Ele se relacionou. A sociedade dos dias de Cristo não valorizava a mulher, mas Cristo valorizava. A sociedade dos dias atuais pode também ter preconceitos. Pode ser que a mulher teve alguma conquista no século XXI, mas ainda assim há muito preconceito, há muito feminicídio, há muito ódio. Mas Jesus se importa e ama todas as mulheres. E hoje, os olhos dele repousam sobre você. E Ele quer ajudar e te abençoar também. Que tal conhecer mais desse Jesus? Que tal permitir que Ele entre na sua vida e faça todos os milagres que você precisa? Isso pode acontecer, se você permitir. Sim, minha querida amiga, essa é a graça de Jesus que alcança o seu coração nesse dia. Jesus ama e se importa com você, como que se você fosse a única filha dele nessa terra. Todo o interesse do céu é por você hoje. E eu espero que você entenda isso e que você abra o seu coração e entre num relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus declarou que aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele quer salvar você. Ele quer te abençoar, quer te ajudar em todas as suas jornadas, em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades. E hoje, de forma especial, eu queria orar por você. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina de que Jesus ama a todos nós, ama em especial a todas as mulheres. Jesus sempre tratou-as com dignidade, com zelo, e hoje deseja operar em nossa vida o milagre da salvação. Por isso que o nosso coração se abra mais uma vez e que nós sejamos preparados para Te servir e Te amar até que o Senhor volte para nos buscar.
Oramos em nome de Jesus. Amém.